Gente, olha, o nosso Comunidade 87 está entrando no ar. Agora, Café com a Comunidade. São 8h39. Entrando no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. O nosso quadro Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que está aproximando a comunidade deste canal de comunicação. Todos os sábados, o programa vai ao ar às 8h30, trazendo informações de interesse de todo o município, seja da área urbana ou rural. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim Rede Construir-se há 50 anos e a Roleta da Sorte. Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Oficina do Relógio, Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste e JC Transações Imobiliárias. Nós temos em Santa Helena uma das maiores estruturas de esporte. Inclusive, nós já sediamos eventos a nível paranaense. Mas como estão essas estruturas do nosso município e como é feita a gestão dessas estruturas? A previsão de eventos para o nosso município, bem como a importância do esporte. Nós convidamos o diretor de esportes do município de Santa Helena, Paulo César Zembrzuski, que até o momento não chegou aqui nos nossos estúdios. Então, se você estiver ouvindo, Paulão, né? Lembre-se da sua entrevista às 8h30. Recebo também o professor Vanderlei Capelletti, morador de Santa Helena, usuário dos ginásios de esportes de Santa Helena. Cláudio Martinelli, ele que é secretário de planejamento do município de Santa Helena. Primeiramente, bom dia, secretário Cláudio. Bom dia, Andréia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. Nós sabemos que Santa Helena tem uma grande tradição pelos esportes. Os ginásios são usados e, Cláudio, nós temos aí várias estruturas. Como que estão as estruturas dos nossos ginásios aqui em Santa Helena? Exatamente. Hoje, na região oeste, o município que tem a maior estrutura para sediar esses tipos de jogos é Santa Helena. E Santa Helena nunca pode fugir disso, porque os outros municípios já comunicam que tem que ser aqui em Santa Helena pela quantidade de ginásios que o município possui e os campos de futebol. Nós já fizemos esse ano um levantamento de todos os ginásios do município. Quase todos eles precisam de uma reforma, então a gente já está elaborando, o prefeito já autorizou nós fazer o levantamento e fazer os projetos para fazer as reformas necessárias em todas elas. Nós temos o ginásio do bairro São Luís, que precisa ser feito a reforma. Nós temos o da Vila Celeste, da Moreninha e São Roque. E também o ginásio esporte, o grandão, né, o ginasião que nós chamamos ele, que também vai ter que ser revisto e também se fazer um trabalho em cima dele. E como que está a situação do ginásio de esportes de São Clemente? Nós temos previsão de construção? São Clemente, nós fizemos há uns meses atrás uma audiência pública, onde que o prefeito convocou a comunidade. Nós temos a estrutura lá que foi iniciada na gestão passada e ele foi paralisado. Esse ainda está na justiça para ser definido o que vai ser feito com ele. Nós fizemos um trabalho em cima para ver como ele estava. Todos os testes que foram feitos lá, ele comprovaram que não dá para dar continuidade dele. Mas nós também não podemos destruir algo que foi construído com dinheiro público. Então o prefeito sugeriu que a gente construísse um novo ginásio em um novo local. A comunidade foi convocada, compareceu muita gente e ficou decidido que nós iremos construir o ginásio em outro local, do lado do campo de futebol já existente. Então a gente já fez o projeto, ele já foi para a licitação agora no dia 14. A gente sabe que quando sai uma licitação sempre algumas pessoas entram com impugnação e a gente tem que dar um prazo legal para que sejam analisados os envelopes que são entregues na administração. Mas eu acredito que já no próximo mês já tenhamos o nome de quem vai construir o ginásio, ele vai ser feito. Então a comunidade lá de São Clemente pode ficar tranquila. O projeto está feito, está elaborado, só esperamos saber quem que vai fazer a construção. Cláudio, e as verbas para a construção desse ginásio e também para essas reformas dos outros ginásios são do município ou nós conseguimos algum recurso federal? São todas verbas municipais. As verbas parlamentares que vêm do governo,
ela vem para construir algo novo. Para a reforma ela não vem dinheiro, dificilmente a gente consegue. E agora com essa transição política que está no país, todas a saída de um governo, a entrada de um outro governo, a gente tentou, eu fui a Brasília, na época junto com o presidente da Câmara, o Tite, e conversamos com os deputados federais, encaminhamos documentos para eles. E eles nos disseram que dentro dos próximos 60 dias não haveria possibilidade nenhuma de conseguirmos dinheiro público federal. Então a gente vai ter que trabalhar dentro dessas reformas e construções com dinheiro do município. Cláudio, falando sobre os pisos, por exemplo, o ginásio da Vila Rica, a Secretaria de Planejamento sabe como que está a situação? Aquele piso que tem lá pode ser substituído por um piso de cimento, como os rumores que acabaram sendo levantados? Poder ele pode, mas a gente tem que ver a viabilidade econômica disso. A gente destruir algo que está lá, a gente não sabe se aquele piso é melhor que o outro e a gente tem que achar onde que está o problema. Muitas vezes o piso que ele está estragado, ele é cometido por goteiras, né? Então muitas vezes a gente teria que modificar o telhado para primeiro tentar achar essa solução, né? Para depois tentar investir mais um custo, né? Trocando o piso. E a gente tem que saber se a população prefere o piso atual que está lá hoje, que é madeira, ou se é esse piso liso, tipo o ginásio de subsede. Certo. Lembrando, gente, que nós convidamos também a diretora da Escola Inês Mocelin, professora Claudete Pivato Turra, que devido aí a problemas de saúde da sua mãe também não pôde estar presente, me comunicou ontem à noite, não pôde estar presente aqui no nosso programa. São 8h46, eu vou rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho eu volto com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Liberdade FM. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. São 8h48. Está com a gente também Vanderlei Capelete, morador de Santelino, ou usuário dos ginásios de esportes do nosso município, professor aqui da nossa rede estadual de ensino. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Qual que é a média que vocês usam aí, os ginásios de esportes? Como que vocês praticam atividades físicas nesses ginásios? Não, bem, na verdade nós temos, são 3 dias por semana, nós utilizamos o ginásio da Vila Rica, né? Enquanto ele esteve interditado, a gente até utilizou o ginásio de subsede, que é quadra de cimento lá, e podemos fazer um comparativo entre os dois tipos de piso. E fazendo esse comparativo, qual seria melhor para os usuários, enfim, para quem pratica esportes? Sem dúvida nenhuma, o piso de taco ou de madeira, que seja, ele é muito melhor por causa da questão do impacto, articulações, inclusive joelhos, tornozelos, né? Até a questão de você cair, não machuca tanto porque ele não é tão duro, tão forte. Então, sem dúvida nenhuma, a questão da madeira é melhor. Inclusive, existe uma preocupação a nível de técnico, dos formadores, dos professores de educação física, de não ser utilizado esse tipo de piso em escolas, por exemplo. Porque as crianças estão em um processo de formação estrutural, óssea e articulatória também, e acabam sofrendo lesões, má formação, condutas, posturas causadas pelos impactos que eles sofrem durante as atividades físicas que eles exercem na escola. Nós sabemos que no ginásio do Graciliano Ramos, inclusive a escola que você trabalha, é um dos ginásios que tem esse piso. Como que vocês trabalham lá e como que ele é usado, esse ginásio? Infelizmente, na falta de outra opção, nós temos que usar o que nós temos, né? A gente até pode fazer um levantamento histórico aqui da nossa infância, a gente jogava sempre nessas quadras. Mas nós também tínhamos uma vida ativa, uma vida muito mais ativa. Nós praticávamos muito mais exercício físico, nós caminhávamos, nós andávamos de bicicleta, nós corríamos. E hoje nós sabemos que nossas crianças não têm mais esse aporte físico e não faz mais esse tipo de atividade com tanta intensidade como nós fazíamos. Nós temos que usar igual, porque é o ginásio que está lá, disponível para nós poder usar e praticar. E a gente sempre procura que as crianças usem os tênis adequados, né? Nas atividades de voleibol, por exemplo, o impacto não é tanto porque os tênis tem um solado mais emborrachado e que acaba absorvendo boa parte do impacto do atleta no piso. Mas no futsal, hoje existe
inúmeras possibilidades de você usar também, existem até tênis com absorção de impacto, e que hoje, então, a gente tem que adaptar as coisas com a necessidade e com aquilo que a gente tem para utilizar. Então, nós temos que utilizar o ginásio de esporte no Graciliano Ramos do jeito que está lá. Teve uma reforma agora na questão de iluminação, temos alguns problemas de goteira ainda que também precisam ser resolvidos, mas temos que usar dentro das condições que nós estamos postas no momento. Você disse que vocês jogam futebol no ginásio da Vila Rica. Quais são as dificuldades encontradas naquele ginásio? Aquele ginásio lá, se eu não me engano, ele já passou por umas 4 reformas, ou melhorias, alguma coisa nesse sentido. E lá é sabido de todos que vão lá, que frequentam, e comunidade geral, de que o problema lá não está no piso. O problema está lá no teto. Aliás, na cobertura, digamos assim, porque tem goteiras. Então, você pode ver que em períodos que não tem umidade, que não está chovendo, o piso está uma maravilha. Então, nós temos que atentar ao seguinte, nós temos que preservar o piso. Então, o que tem que fazer para preservar esse piso? Não pode ter umidade. Tem que fazer uma cobertura naquele ginásio com manta, que nós inclusive já sugerimos algumas vezes para a administração. Não é caro. Precisa fazer um estudo quanto à questão do peso, se a estrutura lá vai aguentar ou não colocar essa manta, mas na minha opinião e na opinião de várias pessoas com quem eu converso, essa seria a solução definitiva para não ficar fazendo reparos curtinhos e gastando mais dinheiro público e não resolvendo o problema pela raiz. Nós temos que eliminar o problema pela raiz. Então, não está na raiz do pé embaixo, está lá no galho, digamos assim, o problema. Precisamos melhorar, então, a questão da cobertura mesmo. Vanderlei, na hora de vocês adquirirem horários, vocês já têm algum horário fixo? Vocês encontram alguma dificuldade para agendar horários? Nós temos um grupo que joga junto já em torno de uns 10 anos, 8 a 10 anos, agora eu não lembro o certo. E esses horários nós já temos desde aquela época, né? Então a gente já não tem essa dificuldade porque nós sempre temos horários fixos e pagamos antecipado e já é praticamente histórico isso já. Então nós temos 3 grupos, né? Então a gente reveza nos dias da semana e consegue praticar o esporte aí na segunda, na quarta e na sexta. Então, a questão dos horários, é lógico que seria bom se tivesse mais, né? Mas a Prefeitura, a Administração do Sol precisa de Secretaria de Esporte, enfim, precisa de alguns horários para fazer os treinamentos de handebol, de voleibol, enfim, tem que ter alguma equipe também trabalhando e fazendo esse trabalho para as competições externas, para representar o município fora daqui, enfim, representar bem o município. Cláudio, quando vocês vão para reformas desses ginásios, vocês sempre encontram algum problema nas estruturas? Como que vocês lidam com isso? Exatamente. Quando nós, toda vez que somos chamados pelas escolas, que normalmente são os ginásios próximos às escolas, surgem novos problemas. Nós tivemos na Vila Rica, no caso, já faz uns 2 meses atrás, nós tivemos que fazer uma contenção por causa do excesso d'água. Nós passamos um período aí que chovia praticamente todos os dias. Então nós fomos chamados lá, foi levado o engenheiro, foi feito o projeto, né, para fazer essa contenção. Então sempre tem problemas surgindo. Então isso é uma sequência de coisas que vão ficando velhas, né, com o tempo, né, e a gente tem que ir resolvendo. Muitas vezes a gente não tem o recurso financeiro para a secretaria para que se faça isso. Hoje, por exemplo, nós temos um município privilegiado, questão dos royalties e da arrecadação também, mas também nós temos uma infraestrutura e um peso da máquina muito grande. Nós hoje conversamos com pessoas de fora e eles verificam que o nosso município hoje ele tem quase 80 quilômetros de extensão. Temos 5 distritos e todos eles precisam. Metade da população hoje mora na cidade, mas a outra metade mora nos distritos. E todos eles reivindicam melhorias nos locais. Posto de saúde, escola, o ginásio de esporte, melhoria nas ruas. Então, às vezes o dinheiro que nós temos não é suficiente. Então a gente vai ter que se reorganizar, verificar realmente esses problemas que estão sendo levantados. A gente verificou já nesses últimos meses que o maior problema hoje ainda está no telhado, aonde que tem as goteiras, chove, acaba apodrecendo o que tem por baixo. Então a gente vai ter que fazer um estudo e verificar dentro do orçamento quais as possibilidades que a gente possa estar fazendo nesses ginásios. Quando o Paulinho estava como secretário, ele fez esse pedido para nós, esse levantamento. Nós estamos em fase final de 3 ginásios, que é o da São Luís, da Vila Celeste e da Moreninha. E também já foi nos comunicado que o de São Roque também está precisando de melhorias.
Então, hoje, em torno de cada ginásio de esportes, aí você não foge de menos de 200 mil de cada ginásio para ser reformado. Nossa senhora, e vai dinheiro, né? Quando vê, todos os ginásios aí precisam de reformas, todas as estruturas, querendo ou não, é difícil para manter toda essa máquina ativa. Exatamente, nós temos aí o ginásio de São Clemente, que ele vai custar em torno de 2.400.000, que é um valor elevado, mas é aquilo que a sociedade precisa hoje. Hoje eles não têm um local a não ser a quadra coberta da escola, que também já está com 4 ou 5 anos que ela existe. E esse ginásio de São Clemente ele é necessário, a sociedade vem nos cobrando e isso vai ser feito agora nos próximos meses. Nós tivemos aí a quadra coberta em subsede, também tivemos a quadra coberta na esquina Céu Azul. Esses locais são adequados para as escolas? Eles são adequados, é a melhor forma que tem. Tanto é que nós hoje, sim, o próprio clima nosso hoje, nós estamos agora passando por um período frio, né? Mas quase que 10 meses por ano é quente. E essas quadras cobertas elas têm uma circulação maior de ar. E também pelo tamanho da escola, né? Por exemplo, esquina Céu Azul, nós não poderíamos, por exemplo, vamos investir 2 milhões, 3 milhões no ginásio de esporte para uma comunidade pequena. Então hoje o que o governo do estado e o governo federal faz? Faz essas quadras cobertas, que são um preço mais acessível e acaba suprindo a necessidade das escolas. Vanderlei, você como usuário então dos ginásios, também como professor, quais seriam as suas dicas então para a melhoria nesses ginásios, enfim, para a solução também desses problemas? Basicamente, Martinelli já levantou também, a questão está realmente na cobertura. Eu acho que se nós resolvermos o problema da cobertura e fizermos alguns reparos pontuais em determinados pontos dos assoalhos que cederam, até na Vila Rica agora eu percebi que foram postos alguns ganchos para amarrar a rede no assoalho. E óbvio que daí a piazada vem lá, se pendura na rede e acabou arrancando algumas tábuas da lateral. Então isso está começando, já que sobrou um espaço na lateral do piso, o piso está se alastrando para a lateral, digamos assim. Ele está com o espaço sobrando, então ele está cedendo contra a mureta. Então, ali deveria ser resolvido isso, que é uma questão mais urgente, né, para não deixar que acaba comprometendo as outras tábuas que estão unidas junto umas às outras, inclusive em cima da linha da marcação. Inclusive, nós já tivemos um acidente, não foi em Santa Helena, né, foi aqui na região, de um jogador que acabou morrendo devido a uma tábua dessas soltas, né? Isso foi em Missal, né? Inclusive na inauguração do ginásio de esportes. Pensa só, então... Uma coisa muito triste. Na verdade, assim, coisas que a gente tem que resolver né, talvez possam ser resolvidas de uma maneira mais urgente. Eu penso assim, André, essa questão da manta, ela foi muito comentada, porque inclusive ela diminui o calor dentro do ginásio de esporte. Ela é uma manta, manta asfáltica que tem uma cobertura tipo um alumínio, uma coisa assim nesse sentido. Então o sol reflete ali e não incide com tanta força no zinco. Então acaba não sendo tão quente dentro do ginásio de esporte, porque os nossos meses de verão aqui, a gente sabe como que nessa opção aí de quadra aberta também para refrescar. Então seria uma opção para tentar também diminuir um pouco da temperatura dentro dos ginásios de esportes que são fechados durante os meses de verão aí, que sufoca bastante, final de tarde, jogar bola 7, 8 horas. É bom, porque sua bastante, né? O objetivo é esse mesmo, né? Mas com elevadas temperaturas pode ter outros problemas aí, com relação a cardíacos e outro mais. Ok, então, aproveitando que o nosso secretário está aqui presente, ontem, secretário, você participou da conferência das cidades, como que foi essa reunião, como que foi essa conferência? Exatamente, essa conferência ocorre a cada 2 anos, ela é obrigatória para todos os municípios fazerem essa conferência, mas foi um sucesso. Nós ficamos 2 semanas trabalhando na organização, tanto a Andréia como a Juliana, que fizeram a parte administrativa. Elas ficaram todo esse tempo para organizar o evento. Nós tivemos pela parte da manhã uma palestra com o engenheiro civil Ronald Drabic, que é de Cascavel, que já é dentro da cidade, e ele esteve aqui com nós aqui durante todo o dia. Então foi um momento em que a sociedade pôde participar e colocar alguns problemas que se encontram na nossa cidade, nosso bairro, e colocar. E também nós tivemos a participação dos alunos do 3º ano do Castelo. Foi muito importante a participação deles, onde a gente vê a preocupação desses jovens.
que nem todos eles moram no centro, onde que nós temos as totais condições de vida, e os bairros, as dificuldades que tem, né? Então eles colocaram as dificuldades que eles têm, e essas informações serão levadas o ano que vem, em março, onde que vai ter um encontro estadual, uma conferência estadual das cidades. Então ontem foram eleitos 10 delegados que vão estar representando Santa Helena no evento em Foz do Iguaçu. Legal, bacana. Nós teremos bons representantes em Santa Helena? Teremos, nós temos todas as entidades representadas, a parte pública, a sociedade civil organizada, vamos ter professores que vão fazer parte, presidente de sindicato, advogados, que vão estar lá representando o nosso município. Ok, então, muito obrigado ao Cláudio Martinelli pela sua participação, muito obrigado também ao Vanderlei Capelletti pela participação aqui no nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. São 9h02. Você ouviu Café com a Comunidade.